Mais de Cristo, menos de mim é a série de mensagens que o pastor Nino está pregando, é a nossa série de mensagens. E você que está nos visitando, é o nosso convidado para estar aqui todos os domingos, pela manhã, pela noite, acompanhando essa série de sermões, acompanhando o que a Bíblia quer para a sua vida, aprendendo mais sobre como deixar Jesus Cristo estar presente na sua vida, no seu cotidiano. E eu quero me ater hoje, nessa pequena pregação, sobre a segunda parte do nosso tema, menos de mim. Mais de Cristo, menos de mim. Por que menos de mim? Nós podemos nos perguntar, sendo que nós temos muitas coisas boas, sendo que nós, na nossa vida, percebemos que temos talentos, temos bens, temos muitas coisas boas para usar, temos características agradáveis que podem ser úteis. Por que menos de mim? Se quando eu olho para a minha vida eu vejo coisas ruins, mas outras não tão ruins assim e outras boas. Por que menos de mim? Por que eu preciso me esvaziar? Por que eu não posso e não devo me guiar plenamente por mim, por quem eu sou? Porque eu não posso servir a Deus só pelo que eu sou, pelo que eu tenho. Eu quero ler um texto com os irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 1. Novo Testamento, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, dos versículos 26 ao 31. 1 Coríntios 1, 26 a 31. Assim diz a palavra do Senhor. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Essa carta foi escrita para a igreja que estava na cidade de Corinto, uma cidade cosmopolita, uma cidade com pessoas dos mais variados credos, das mais variadas culturas, poderes aquisitivos, uma cidade de comerciantes, era uma rota comercial, uma cidade que oferecia atrativos para muitas pessoas, uma cidade de cultura grega, greco-romana, em que o que era mais valorizado era a nobreza, ou seja, ter uma boa linhagem, ser bem nascido, ser cidadão romano, onde o que era mais valorizado era a sabedoria, e por sabedoria nessa época, entenda-se um conjunto entre inteligência, entre sabedoria, entre ciência, tudo era colocado junto, na mesma sacola, e isso era muito valorizado, e o que era também muito valorizado eram os bens materiais, parecido com a nossa sociedade de hoje. E nesta igreja, a igreja de Corinto, tinham sim nobres, pessoas ricas, pessoas de boa procedência, mas tínhamos também muitos e muitos pobres da sociedade, ou pessoas que ganharam muitos bens com o comércio, mas que não eram cidadãos. Então era um conjunto de muitas pessoas ali, de várias características, e alguns comentaristas vão dizer que na maioria ainda eram pessoas pobres, pessoas de camadas inferiores da sociedade. E Paulo escreve para esta igreja, porque esta igreja estava enfrentando inúmeros problemas. E os problemas que essa igreja enfrentava era a falta de compreensão do que Jesus tinha dito, era
erros na vida cotidiana, eram problemas internos que precisavam ser esclarecidos. Era falta de compreensão acerca do Espírito Santo. Então Paulo escreve uma carta para repreender e para explicar sobre várias coisas. E nesse texto eu encontro explicações do porquê precisa ser menos de mim. Por que menos de mim? Por que eu tenho que me esvaziar? Por que tem que ser mais de Cristo? Em primeiro lugar, nós vamos ver nessa carta que precisa ser menos de mim, porque Deus escolhe o fraco. Precisa ser menos de mim, porque Deus escolhe o fraco. No nosso mundo, inclusive hoje, nós temos a tendência de olhar a aparência e olhar humanamente falando para as pessoas. Então nós encontramos uma criancinha, filho de pais bem abastados, que vai ter as melhores escolas, as melhores oportunidades, que desde pequenininho começa a falar coisas inteligentes, ter boas sacadas, e todo mundo fala, esse vai ser bom, esse vai ser inteligente, esse tem todas as condições. E nós olhamos para o futuro dessa pessoa e dizemos, este vai ser brilhante, tem o mundo em suas mãos. Temos a certeza que ela vai ser líder, que vai ter as maiores oportunidades. Olhamos pessoas inteligentes, os maiores cientistas, e valorizamos isto. Olhamos as pessoas com o melhor poder aquisitivo, que não necessariamente são tão inteligentes assim, mas também valorizamos e dizemos, este tem o mundo em suas mãos. A valorização que nós damos às pessoas é muito parecida com a sociedade greco-romana daquela época. O bom nascimento, as boas condições. Mas vem Paulo nessa carta e diz que Deus inverte por completo os valores. Deus inverte. E Paulo trabalha com uma sequência de comparações contraditórias, paradoxos, mostrando que o mundo acha que aquele que é de nobre nascimento, aquele que é sábio, o mundo valoriza isso, o que tem bens. Mas Deus, na sua sabedoria, Ele escolhe, e a escolha de Deus é muito marcada no texto. Deus escolhe, de acordo com a vontade dEle. Deus escolhe o quê? Aquilo que é desprezível, aquilo que não é de nobre nascimento. Deus escolhe aquilo que não é nada, diz o texto. E nesta cultura, dizer que alguém não é nada é o pior xingamento que pode ser dado. Você não é nada, você nem existe. Porque se tem uma condição nossa é o de existir. Mas Deus escolhe aquilo que é considerado nada para tornar isto sábio. É uma sabedoria diferente. A forma como Deus trabalha é a inversa do que o mundo trabalha. Se for para você aqui organizar a sua equipe, você vai pegar os mais inteligentes, os mais bonitos, etc., para trabalhar. Mas pelo que Paulo está falando, quando Deus olha, quem Ele escolhe para trabalhar? Os mais incapacitados, os mais feios, os mais desprezados, aquele que você olha e fala, esse não vai dar nada. É justamente esse que Deus escolhe. É interessante que a Bíblia aponta que o Evangelho veio para os humildes. E Jesus vai deixar isso bem claro quando Ele fala no Evangelho. Mateus 11:25, naquela ocasião Jesus disse, ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Jesus está dizendo que Deus dá uma sabedoria, Deus se revela para aqueles que não conhecem nada, para aqueles que eram humildes, e os sábios estão cegos. Mateus 20:16, e Jesus terminou dizendo, assim, aqueles que são os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. É a parábola daquele que chegou por último para trabalhar, e é o primeiro no reino dos céus. Deus está sempre invertendo os valores. Eu sei que estou pregando em Perdizes, e tradicionalmente é um bairro nobre. É um bairro de intelectuais, um bairro de pessoas com grandes posses. Mas se você analisar o início do cristianismo, você vai perceber que Jesus
nasceu pobre e viveu pobre. Jesus chamou quem? Pescadores. Ignorou a elite. Não chamou aqueles que o mundo chamaria. Se você pensar pelo seu valor, quem vai ser o ministro de Jesus? Você vai escolher os principais da sociedade. Jesus vai e escolhe pescadores. Em qual sociedade o evangelho se dissemina? Entre os pobres, entre os escravos. Nos primeiros séculos, o evangelho está ali, entre o povo menor do Império Romano. E assim vem séculos após séculos. Não é à toa que Perdizes é um dos bairros mais difíceis de pregar o evangelho. E se você mora aqui e já tentou evangelizar vizinho, evangelizar alguém do seu trabalho, evangelizar alguém da sua escola, você vai entender isso, e você já entendeu isso. Porque as pessoas se apoiam na sua sabedoria, na sua intelectualidade, no seu conhecimento, nas suas posses. Eu tenho, por isso eu não preciso de Deus. Eu entendo, eu sei, por isso eu não acredito nisso. E nós, cristãos, somos chamados de o quê? De tolos, de ignorantes. O quê? Você acredita em Bíblia, acredita em Deus, num cara que morreu e vai voltar? O quê? Vai falar que você acredita em Adão e Eva, vai falar que você acredita nisso e naquilo, e nós somos vistos como os ignorantes da sociedade. Está sendo falado hoje que os cristãos estão atrasando o Brasil, que o Brasil está caminhando com valores diferentes, e os cristãos estão atrasando isso, porque não tem conhecimento, porque não tem a mente aberta. Nós estamos sendo vistos como ignorantes. Então, por mais que o evangelho tenha nos alcançado, me alcançado, te alcançado, mesmo você estando num bairro nobre e sendo uma pessoa de estudos, se você olhar ao seu redor, você vai ver que quem Deus está chamando? Deus ainda está chamando e presente com aqueles mais humildes. Hoje é um conceito já claro. Se alguém quer retratar a periferia, retratar a favela, seja num documentário, seja no filme, tem que ter o crente, não é verdade? Tem que ter a figura do crente, porque é o comum nessa sociedade. Na sociedade humilde, está lá o Filho de Deus, está lá aquele que acredita em Deus. Por quê? Porque ele não tem mais nada para acreditar. Porque ele entendeu que por ele não chega a lugar nenhum, ele precisa da salvação de Deus. Enquanto o intelectual, o sábio está dizendo, não, eu consigo tudo, eu entendo o mundo inteiro porque eu estudei. Então Deus está invertendo os valores quando Ele chama as pessoas. E diz que Ele faz isso para envergonhar o sábio. O texto fala muito claro, Deus faz isso para envergonhar aquele que acha que consegue tudo pela sua sabedoria. Porque o evangelho, a verdade principal do mundo, foi revelada para os humildes. E o sábio está achando que vai chegar em algum lugar. Deus está fazendo isso para acabar com o orgulho humano, para acabar com o seu orgulho e com o meu orgulho. Para dizer, não foi pelo seu estudo lá na USP, não foi pelo seu doutorado que você conheceu a salvação. Foi porque te foi revelado. Não é a sabedoria do mundo, não é a inteligência do mundo. É Deus. E Deus faz isso para mostrar que o poder é todo dele. Todo o poder é dele. Ele que faz e não nós. Por isso, quando queremos nos firmar na nossa força, na nossa inteligência, nos nossos bens, nós não estamos deixando Deus agir na nossa vida. Nós não estamos deixando o Espírito Santo nos usar. Porque nós estamos achando que conseguimos sozinhos. Talvez você seja um cristão, você entregou sua vida a Jesus, mas você ainda está se colocando, dando mais espaço para você do que para Jesus na sua vida. E você ainda acha, olha, eu consegui fazer esse trabalho na igreja porque eu sou inteligente, nasci inteligente. Olha, eu vou conseguir tudo o que eu quero na vida porque eu estudei, eu batalhei, eu ralei. Eu vou conseguir tudo o que eu quero na vida porque eu sou bonito. Olha a natureza que Deus me deu. E é assim que funciona o mundo de hoje. E é assim que está funcionando, infelizmente, dentro da igreja também. Os valores invertidos. E trabalhamos com estereótipos.
Achamos que o mais capaz é o mais estudado. Achamos que o que mais pode ser usado é o mais rico. Estamos perdendo a oportunidade de sermos usados por Deus, porque Deus quer usar o quê? A nossa fraqueza. Deus quer nos usar naquilo que nós nos sentimos incapazes. Se você for analisar grandes líderes da igreja no nosso século, você vai perceber que a grande parte deles veio de um contexto humilde, eram desprezados, pessoas por quem ninguém dava nada, e Deus está usando para provar o quê? Não é o mundo, não é o que nós vemos. Deus está escolhendo as coisas loucas do mundo, como Paulo fala em textos anteriores, as coisas loucas do mundo. Escolhendo pessoas fracas para liderar. Falando com a periferia, esquecendo a elite, será? Deus está falando com todos, mas a elite não quer ouvir. Deus está falando com todos, mas os poderosos confiam em si próprios e perdem a verdadeira sabedoria, que é a sabedoria de Deus. Que é a sabedoria de Deus. De fato, você está aqui, você acredita que Deus virou um homem, morreu por você, foi para o céu e vai voltar um dia, você acredita nisso? De acordo com o seu estudo lá na faculdade, isso é conto, isso é loucura, mas você crê. É a sabedoria de Deus. Deus te escolheu. E Deus se revela para você, independente do que você estudou ou deixou de estudar. Isso pode te ajudar. Mas não é nisso que Deus quer mostrar a força dele. Ele quer mostrar que ele é o poderoso. E não você. A má notícia para aquele que confia em si mesmo é que Deus não está te usando. Você está se usando, você está glorificando você mesmo, você está sendo glorificado naquilo que você faz, mas não Deus. Agora, a boa notícia é que se você se sente fraco, se você acha que não tem condições de trabalhar para Deus, se você se vê como um ignorante, olha para os outros e fala, eu não sou ninguém perto desses outros. É você que Deus quer usar. É a sua vida. Deus quer ser glorificado através daquilo que Ele fizer em você. Você precisa acreditar nisso, meu irmão. Você precisa acreditar nisso. Deus quer te usar. Acredite, confie. Deus escolhe o fraco e Deus age na fraqueza. Não perca a esperança. Menos de você, mais de Jesus. Menos de você, porque a força não é sua. Menos de você, para você não viver orgulhoso. Menos de você, para você glorificar a Deus. Em segundo lugar, precisa ser menos de mim, porque nós somos salvos por Deus e não pelas nossas forças. O texto fala que Cristo é a sabedoria do cristão. E mais, quando nós temos a sabedoria de Cristo, aqui está escrito que nós temos justiça, ou seja, Deus nos torna justos, Deus nos santifica e nós somos redimidos. A salvação vem quando nós temos essa sabedoria que vem de cima. A salvação chega até nós pela graça de Deus. A salvação chega até nós através do Espírito de Cristo. A salvação chega até nós de graça, sem nós fazermos nada. E a Bíblia é muito clara quanto a isso. Se você ainda não leu, vamos dar uma olhada. 2 Coríntios 5,18. Tudo isso é feito por Deus, o qual por meio de Cristo nos transforma de inimigos em amigos dele. E Deus nos deu a tarefa de fazer com que os outros também sejam amigos dele. Quando eu sou unido com Deus, é porque eu ganhei isso. Deus fez isso, eu não fiz nada. O texto não está dizendo,
Você foi salvo porque você batalhou, você foi salvo porque nasceu inteligente, você foi salvo porque terminou seu doutorado, você foi salvo porque você estudou tanto a Bíblia que começou a entender sozinho. Você foi salvo porque Deus te salvou. E mais, pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la. Não foi o meu esforço. Se eu estou deixando o eu falar mais alto, eu estou esquecendo o que foi que Deus fez por mim. Se nós deixarmos ter mais de nós, a nossa vida se torna contraditória. Como assim eu tenho um Deus que me salvou, e quem vai prevalecer é a minha vontade? E quem vai prevalecer sou eu? Quem vai prevalecer é a minha força, é o meu poder. Que história é essa? Tudo que eu tenho vem de Deus, tudo que eu ganhei veio de Deus. Mas nós batemos no peito. Olha o que eu conquistei, aquele ali está tentando, é um coitado. Eu conquistei, foi a minha força. Talvez você tenha trabalhado para isso, e Deus quer sim que você trabalhe para isso, Deus quer sim que você estude, Deus quer sim que você se esforce. Mas, de qualquer forma, é Deus que vai dar. Quando Deus disser, da maneira dele e na hora dele. Deus te capacita. Se você estudou, ótimo. Quem te deu a escola? Quem te deu a condição? Quem possibilitou que você passasse na faculdade? Quem deu os pais que você tem? Quem foi que abriu as portas? Deus. Deus deu. A força de Deus e o poder é de Deus. E nós esquecemos principalmente que se hoje eu estou unido com Deus, se hoje eu tenho a esperança da salvação, se hoje eu estou salvo, é porque eu ganhei, é porque o poder de Deus agiu em mim. Isso me mostra que a minha força não vale de nada. Isso me mostra que a minha força sem Deus é fracasso, porque a minha tentativa de agradar a Deus fracassou. Eu precisei recorrer a Jesus de Nazaré morrendo numa cruz. Eu precisei recorrer ao Filho de Deus. Então a minha força não valeu de nada. Eu estou vivendo uma vida cristã contraditória se eu não abro espaço para Jesus e estou contando apenas comigo, com quem eu sou, com a minha força. Nós estamos sendo ingratos, porque o tempo inteiro Deus está dizendo: me sirva, me siga, se santifique, seja moldado por mim. E eu estou dizendo: não, eu consigo sozinho, eu ainda consigo fazer coisas boas sozinho. Eu fui capaz, eu vou fazer, eu sou bom. Ingratidão. Estamos esquecendo. E quando pensamos assim, nós não agradecemos a Deus. Achamos que tudo foi mérito nosso. Deixar ter mais de nós pode revelar que ainda não entregamos a nossa vida para Cristo. E isso é muito sério. Você está confiando apenas em você. Talvez você ainda não tenha entendido o Evangelho de fato. Não tenha percebido que você ganhou ou precisa ganhar esta salvação. Que você sozinho não faz. Que não é nem nunca vai ser as suas boas obras. Que não é nem nunca vai ser a sua santidade sozinho. Que não é e nem nunca vai ser os seus pais, o seu nascimento, a sua família, o seu bom berço, a sua nobreza. Nunca vai ser Deus agindo. Quando eu me diminuo, quando eu abro mão de quem eu sou por Cristo, eu vivo a vida cristã. Eu entendo, eu percebo Deus agindo, eu percebo quem eu sou de verdade. Eu sou um pecador que foi salvo pelo sangue de Cristo. Eu abro mão de todo orgulho espiritual, eu abro mão
de tudo aquilo que eu achava que ia me tornar alguém importante. Eu abro mão, porque só com Deus eu sou alguma coisa. Só com Deus eu estou salvo, só com Deus. Menos de mim para viver a salvação, menos de mim para viver como um salvo em Cristo, menos de mim para viver o plano de Deus para a minha vida, menos de mim para viver como Deus quer que eu viva. Apenas assim, e só assim. Mas nós fomos salvos por Cristo, fomos resgatados por iniciativa de Deus e não nossa. Em terceiro lugar, segundo o texto, obrigado. Menos de mim, porque eu prejudico seriamente a mim mesmo e a igreja. A carta aos Coríntios, como eu falei, foi escrita com um propósito: de chamar a atenção da igreja por vários problemas que estavam acontecendo, e Paulo ficou sabendo disso. E ele vai falar durante a carta inteira que o que nós cremos diante do mundo é loucura, que a verdadeira sabedoria é de Deus e não dos homens, que nós devemos nos orgulhar apenas em Deus e não em nós mesmos, que o nosso corpo é fraco e produz fraqueza. Durante a carta, em vários lugares, este argumento se repete. E por quê? Porque os coríntios estavam deixando a natureza humana agir. Eles estavam pensando apenas neles. Eles estavam lutando para ter reconhecimento humano, carnal, para ter prazer. Eles estavam inseridos em uma sociedade pagã e vivendo de acordo com aquilo. Uma sociedade que exaltava o homem, exaltava a força, a beleza, e estavam vivendo aquilo, e por isso estavam trazendo seríssimos problemas para si próprios e para os outros. Quer ver um exemplo? Se você está aberto aí em 1 Coríntios, se não estiver, por favor, abra novamente. Apenas algumas coisas que estavam acontecendo ali. Capítulo 1, versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Meus irmãos, estava tendo uma divisão ali na igreja, uma briga, um partidarismo muito forte. E nessa briga eles estavam afirmando o quê? O meu grupo é melhor que o seu. A minha panela é melhor que a sua. Quem me batizou é melhor do que aquele que te batizou. Estavam disputando honra, disputando poder. Quem é melhor? Quem é mais importante? Quem deve aparecer mais? Estavam deixando o eu falar. Eu quero ser importante. E com isso o que acontecia na igreja? Briga, divisão. O corpo de Cristo se fragmenta. E Paulo vai dizer que nós só estamos em Cristo. E estar em Cristo significa estarmos unidos com Cristo e com o corpo de Cristo. Nós somos o mesmo corpo. Mas aquele que deixa o eu falar mais alto, não está vendo o corpo, está vendo a si mesmo. E olha o corpo como um patamar para o sucesso, como plateia para um palco. Eu quero crescer, eu quero ser melhor, eu quero estar em evidência. Capítulo 3, versículo 3 e 4. Porque ainda são carnais, porque visto que há inveja e divisões entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Paulo está reconhecendo, eles estão agindo de acordo com a carne, com inveja, intriga, briga, dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo.
Estamos prejudicando o outro e nos prejudicando, prejudicando a própria comunidade. Não dá para viver o cristianismo autêntico pensando só em si, porque cristianismo autêntico é lidar com pecadores, é saber perdoar, é saber viver de forma humilde, é saber viver no bastidor, não ter sempre e quase nunca ter o seu nome reconhecido e falado, porque a igreja de Cristo não é palco. Ao mesmo tempo, viver na igreja de Cristo é saber lidar com as intrigas, é saber lidar quando acontece um problema entre as pessoas, e não agir destruindo o outro, humilhando o outro, pelo contrário, edificando e abrindo mão do seu direito para não causar briga. Isso é viver na igreja de Cristo. Mas quando o nosso eu está falando mais alto, mas eu vou levar desaforo? Não. Eu vou levar afronta? Não. Eu não vou ter meu nome citado? Mas eu não vou ser reconhecido pelo que eu fiz. Eu vou ficar lá embaixo, lá na cozinha, lá escondido, enquanto outro aparece. Eu vou perdoar e deixar o outro continuar fazendo o que faz? Não. Eu só penso em mim. E aquela igreja estava vivendo assim. Nós não sabemos a situação de cada igreja da Bíblia. Mas o que nós sabemos é a porção escrita para cada igreja. E pelo que parece, a igreja de Corinto era a mais problemática. E é justamente para ela que Paulo vai escrever. Não é a sua sabedoria, não é a sua força, é de Deus. Não é você, é Deus. Abra mão do seu eu. Mas nós estávamos tendo problema também na igreja de, além dessas brigas, pessoas que brigavam e não se entendiam, iam para o tribunal, o juiz pagão para resolver as suas questões. A igreja era incapaz de entrar num acordo entre as pessoas brigando, que precisava de um juiz romano, um juiz com a cultura secular, para dizer quem estava certo e quem estava errado, estava envergonhando o nome de Cristo com isso. Meus irmãos, se for mais de Cristo, isso nunca vai acontecer. Isso nunca vai acontecer. Porque o nosso Senhor Jesus sofreu todo tipo de afronta que alguém pode sofrer, dos seus, dos de fora, e prevaleceu. Mais de Cristo. A igreja também estava vivendo casos sérios de imoralidade. Se você abrir capítulo 5, e eu não vou pedir para você abrir mais nada, capítulo 5, versos 1 e 2. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher do seu pai. E vocês estão orgulhosos, não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Era uma igreja vivendo na carne, na imoralidade sexual. Uma igreja imoral. Um caso sério do homem com a esposa do pai. E a igreja não fazia nada, via isso como normal, punha panos quentes. A igreja se deteriorando, por quê? Mais de mim, eu quero o meu prazer. Aí o outro fala, não, eu não vou questionar, eu não vou falar nada, porque eu também tenho o meu pecado. Se eu falar do outro, vou ter que abrir mão do meu, e cada um com o seu problema, e vamos levando, e é isso aí, e segue a comunidade, eu estou tendo prazer, mas eu também estou com Deus, eu estou vivendo nos dois mundos, e ok, está tudo bem. Por quê? Porque eu quero ter prazer. Por quê? Porque eu quero fazer o que o mundo faz. Por quê? Porque eu quero ler os livros que o mundo lê, eu quero viver aquilo que eu li no livro, eu quero viver aquilo que eu vi na novela, aquilo que eu vi no filme, eu quero ter tudo que os outros têm, mas também quero ter Deus. Então vamos vivendo. Vamos vivendo. Porque eu também tenho direito a um pouquinho de prazer. A igreja se destrói. A pessoa se destrói e a igreja se destrói junto. Porque se tornou uma comunidade em que cada um pensa em si próprio.
e não em deixar Cristo agir em sua vida. Não abre mão do prazer, não abre mão do pecado, pelo contrário, luta para manter o pecado. É triste, e isso vai destruindo a igreja. E a carta vai continuar, eu não vou ler problemas outros de imoralidade. Era uma igreja que não sabia usar os dons. Era uma igreja rica em dons do Espírito, mas por conta da carnalidade, não sabiam usar o dom, e usavam o dom para orgulho próprio. E Paulo vai passar vários capítulos explicando como usar os dons do Espírito Santo, porque era um povo que queria usar o dom para dizer que era melhor que o outro, e ficavam competindo. Mas o meu dom é mais sobrenatural que o seu. Ah, mas o seu dom é só falar? O meu é falar e dançar. Mas o seu dom é só falar e dançar? O meu é falar, dançar, rolar no chão e cuspir fogo. E iam assim competindo, cada um querendo ter o dom maior que o outro, cada um querendo falar mais língua que o outro, cada um. Por que isso? Orgulho. Mais de mim. Eu quero estar na igreja para aparecer, eu quero estar na igreja por palco. Eu não quero estar na igreja para servir. E aí nós entramos numa loucura, né? Eu quero ter o dom da música para estar na frente, eu quero estar em posição de liderança, eu não quero estar em outra, invejo o dom do outro, e quem está na liderança fala, tem alguma coisa especial, porque eu estou na liderança e o outro não. Se torna um palco, se torna uma comunidade de pessoas que querem aparecer, porque por algum motivo não conseguiram lá fora ter sucesso e querem ter aqui sucesso. Se torna um local extremamente carnal de disputas. Disputa política, disputa por espaço, para provar que a minha família é melhor que a sua, o meu filho tem mais talento que o seu, porque o seu filho tem mais talento que o meu. E a coisa se torna algo que você pode chamar de tudo menos de igreja. Menos de mim, porque quando existe menos de mim, eu estou inserido numa igreja. Quando existe menos de mim, eu não estou aqui para mostrar algo de mim. Eu estou aqui para mostrar o que Deus fez por mim. Eu estou aqui para mostrar como meu Deus é bom. Eu estou aqui para crescer e para aprender. Eu estou aqui para servir o outro. Mesmo que para isso eu não apareça. Mesmo que esqueçam de falar meu nome na hora dos agradecimentos. Menos de mim, eu não quero aparecer mesmo. Quem tem que estar em evidência é Cristo Jesus. É Ele e não eu. Mais de Cristo, menos de mim. A igreja de Corinto não estava vivendo esta verdade. E eu vou ser bem sincero. Eu não gostaria de ser membro dessa igreja. Será que pessoas que chegam aqui no nosso meio têm essa visão? Será que pessoas que chegam ao seu lado têm essa visão sobre você? É um assunto sério. É um assunto verdadeiro e que deve ser levado em conta. Porque onde tiver mais de mim, não tem igreja. Onde tiver mais de cada um de nós, não tem igreja. Então eu termino da seguinte forma. Como diz um texto que já foi lido pelo pastor Nino, o que a natureza humana produz: imoralidade sexual, impureza, ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades e as brigas, ciumeiras, os excessos de raiva, a ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse: os que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Menos de mim, muito menos de mim, porque é isso que eu produzo. O que eu vou fazer então? Agora pode pôr no próximo, por favor. Onde é que está o seu orgulho? Onde está o meu orgulho? Então eu tenho que viver como um miserável? Não. Eu devo sim ter orgulho, eu posso me orgulhar. Mas como o texto que nós lemos termina, portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, ele está citando o profeta ali. Quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Quem quiser se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Onde está o meu orgulho? Nas obras do meu Deus. Onde está o meu orgulho? No meu Senhor Jesus Cristo.
Se eu olho para a vida, para a minha vida, e vejo que Deus usou a minha fraqueza, nunca eu vou falar, olha como eu sou forte. Eu vou falar como meu Deus é forte. Olha como meu Deus é forte. Olha o que Ele fez. E eu me orgulho naquilo que o Senhor fez. Onde tem que estar o orgulho da IBP? Naquilo que o Senhor fez por nós. Eu me orgulho sim de ter um Deus que se preocupa comigo, que me amou, que morreu por mim. E me quer para sempre ao lado dele. Eu me orgulho por isso, amém. Mas eu sei que isso não é pelo mérito meu. Mas mesmo assim eu orgulho porque é o meu Senhor, porque é o meu Deus, é o meu Senhor Jesus. Eu me orgulho sim, porque eu vejo Deus atuando aqui na igreja através da vida de muita gente. Eu falo, olha como meu Deus é poderoso. E eu me orgulho sim. Há espaço para isso, mas desde que seja glorificando o nome de Deus e não o nosso. Onde está o seu orgulho? É mais de Cristo ou é mais de você? Hoje nós aprendemos um pouco, nós vamos aprender muito mais, do porquê tem que ser menos de mim. Mas lembre-se sempre disso. A sabedoria de Deus, a força de Deus. E se tiver mais de você, não tem igreja, não tem corpo de Cristo, só tem você, vivendo, lutando de forma miserável, reclamando, triste. Mais de Cristo, amém? Vamos orar. Santo Pai, Santo Deus, a nossa natureza humana é tão caída, tão degradante, Pai. Mas sim, nós temos coisas boas no nosso corpo, mas nós temos a tentação de achar que é por elas que nós vamos vencer. Isso mostra, Deus, mais ainda, que a nossa natureza humana é caída. Pai, a nossa tendência é não te glorificar e nós pedimos perdão por isso. A nossa tendência é nos exaltarmos e não a Ti, nós pedimos perdão por isso. Que nós possamos falar como o apóstolo diz, o importa é que Cristo cresça e eu diminua. Ó Pai eterno, o nosso desejo é te glorificar. E por isso nós entregamos a nossa vida, por isso nós estamos abrindo mão do nosso eu. Já abrimos mão e continuamos dia após dia, Deus, porque isso é uma caminhada e nós declaramos todos os dias, nós abrimos mão dos nossos desejos, da nossa vontade, nós abrimos mão da nossa força. Nós declaramos que não foi com a nossa força que conseguimos nada, mas foi o Senhor que nos deu. Foi o Senhor que nos deu. Oh Pai Santo, Pai amado, tem misericórdia da nossa vida, Pai. Use a nossa vida para a honra e glória do Teu nome. Que o Seu poder se aperfeiçoe na fraqueza, Deus. Nós somos fracos, nós somos pecadores. Algum dia alguém olhou para a nossa vida e disse, este não vai ser nada, Pai, mas glória a Deus, porque é justamente nesta circunstância que o Senhor nos usou e que o Senhor continue usando. Pai, eu intercedo por pessoas que estão aqui hoje, que se sentem fracas, tristes, abatidas, destruídas, que se sentem derrotadas pela vida e pela sociedade, Pai. Pessoas que olham amigos e familiares, percebem essas pessoas anos-luz distante em matérias de riqueza e de poder, e estão aqui se sentindo esmagadas, Pai. Eu peço por elas, que esta palavra se manifeste na vida delas e frutifique. Que o Senhor use essa situação delas para reverter, ó Pai, trazendo poder onde não há, trazendo sabedoria onde não há. Senhor Deus, usando esta vida para a glória do Teu nome. Que aquele que se sente fraco possa sair daqui fortalecido, sabendo que é o Senhor que vai frutificar na vida dele, Pai. Ó Senhor Deus, e aqueles que estão aqui hoje, achando que conquistaram algo, Pai querido, tem misericórdia e mude a mente, para que essa pessoa comece a amar o próximo, para que essa pessoa comece a Te glorificar e ser grata a Ti, para que essa pessoa viva a salvação. Pai Santo, no nome de Jesus eu faço essa oração, Pai.
obrigado. Nós vivemos ao teu lado e é em ti que nós estamos. Em nome de Jesus, amém.